gente, como é que estamos nessa quinta-feira maravilhosa? Muito bom reencontrar vocês, certo? Eu fico ansiosa para que chegue esse dia, para eu estar daqui, você daí, juntos a gente fazer esse momento maravilhoso. Ontem, eu vou iniciar o programa falando disso. Ontem, infelizmente, a gente perdeu uma pessoa maravilhosa, com suas lutas. Eu fui tomada ontem de manhã por uma notícia muito triste. E a gente perdeu o André Pegova, um cara que lutava pelos seus ideais, que tem a sua história, que sabe a luta por cada passo que ele deu na vida dele. Infelizmente, nós perdemos André Pegova ontem, que foi também candidato a prefeito aqui no ano de 2020. E deixou muita tristeza para muitas pessoas. Ele era tão conhecido em Camaçari como no estado, em outros estados, pelas suas bandeiras, pelas suas buscas e suas lutas. Deixo aqui todo o meu sentimento, o meu carinho, o meu abraço à família do André Pegova. Que Deus conforte o coração de cada um de vocês, que fortaleça cada um de vocês e que cada dia seja um dia diferente, de força e de estrutura para cada um de vocês. Meu abraço, viu? Hoje a gente aqui no programa, a gente tem algumas temáticas. Já está aqui do meu lado a Claudemira, uma psicóloga. Como eu falei com vocês no programa da semana passada, a gente abordou a questão da mulher. A gente está no mês de março. E um dos temas que a gente abordou foi a questão do relacionamento abusivo. E hoje eu trouxe uma psicóloga para bater um papo sobre essa questão, né, mais claramente. Porque eu, Negraísa, apesar de ler e buscar, eu não tenho esse conhecimento tão profundo, né? E experiências com algumas pessoas, apesar de eu ter passado por um relacionamento abusivo. Apesar de eu já ter vivido essa situação, como eu abordei no programa passado. Também, gente, vamos falar um pouco sobre o 21 de março. 21 de março, duas abordagens que para mim é importantíssima, que é o Dia Internacional do Combate à Discriminação Racial. E também o Dia Nacional das Tradições de Raízes Africanas e Nações do Candomblé. Vamos bater um papo sobre isso, exaltar um pouco a problemática do racismo. Então fica aí, ligadinho com a gente, não sai daí não. Tá bem nada, tá enganando todo mundo. Admiro sua força de vontade, mas no fundo cê sabe que algo até confunde a memória. Muda o contexto, mas não apaga a história. Sempre que começa a beijar eu apareço, eu entro no meio, aí começa a doer. E a noite que era boa vai ficando chata, e o beijo nessa hora já perdeu a graça. Até quando vai fingir que eu não faço falta? Superou entre aspas. Celaiane Vinícius. Que algo até confunde a memória. Muda o contexto, mas não apaga a história. Sempre que começa a beijar eu apareço, eu entro no meio, aí começa a doer. E a noite que era boa vai ficando chato, e o beijo nessa hora já perdeu a graça. Até quando vai fingir que eu não faço falta? Aí começa a doer. E a noite que era boa vai ficando chata, e o beijo nessa hora já perdeu a graça. Até quando vai fingir que eu não faço falta? Superou entre aspas. Superou entre aspas. Para lá. Rapaz, eu estou muito feliz
feliz com uma coisa que já retomamos. Passamos pela pandemia trágica, né, Claudemira? 2 anos de pandemia, tudo parou, a gente sabe que tudo parou, os festejos, né? Como é que diz assim? Aquelas reuniões maravilhosas, graças a Deus tudo voltou e trouxe para vocês alguns pequenos momentos de um dos grandes festivais que acontece no nosso país, que é o Festival de Arembepe, com bandas maravilhosas, momentos top. Se liga aí! Fortalece com a gente, rapaziada, manda ver, diz aí. Porque eu sou... Eu sou forte, velho, negra do Adão. Voltamos? Sim. Pronto, galera, viu como é gostoso? Eu fiquei muito feliz, porque eu assisti de perto Vanessa da Mata, essa mulher poderosíssima, uma voz linda, amei. Aconteceu um incidente lá horrível, se você estivesse lá, você também ia achar ruim. Ela estava cantando e de repente alguém jogou um copo com água no palco. O repertório de Vanessa da Mata, gente, eu vou dizer a vocês que felizmente é para quem gosta de música, de boa música, um show maravilhoso. E ela estava cantando um dos hinos de Caetano Veloso, que é Leãozinho, e de repente essa pessoa, com certeza de cultura pequena e sem respeito nenhum, jogou esse copo, mas com toda a educação, né? Ela respaldou a situação e retomou o show dela maravilhoso, certo? Vamos bater um papo aqui com Claudemira. Falei o nome certo? Pronto. Claudemira está aqui do meu lado, psicóloga daqui do município de Camaçari. Eu gostaria que você desse um oi para essa galera, se apresentasse. Boa noite, meu nome é Claudemira Falcão, sou psicóloga, filha de Camaçari, me formei aqui também. E você atua como psicóloga no município? Sim, trabalho no município, trabalho em uma clínica particular e também faço atendimentos particulares. Faço algumas palestras particulares e palestras voluntárias também. Tem um trabalho que eu desenvolvo numa escola técnica, que é voltada para atender o público de alunos. Muito bom, isso é muito bom. A gente precisa de psicólogos, assim, de pessoas que têm essa abertura com a comunidade, com o povo. Isso é muito importante. Olha, eu tive a felicidade, né,
de conhecer algumas pessoas do grupo Mulheres Unidas por Camaçari. E aproveitei esse momento e perguntei à minha amiga Marrone, um beijo para você, meu amor, se eu poderia ter acesso à psicóloga que estava sempre ali nos movimentos. E ela disse que ia tentar. E graças a Deus ela tentou. E você está com a gente aqui hoje, aqui na TV Parafuso, que de antemão eu já agradeço por demais, porque eu tenho certeza, como todas as psicólogas que eu tenho acesso, que eu conheço, a demanda de vocês é muito grande, o trabalho de vocês é cansativo, porque trabalhar com a mente realmente requer, né, gente, demais da energia da pessoa. E um tema qual eu queria e quero abordar com você aqui no programa é a questão realmente do relacionamento abusivo. Por quê, Claudomiro, eu quero trazer essa temática? A gente sabe que o mês de março é um mês que vem enfatizar, mas eu quero esquecer que eu estou no mês de março, porque são 365 dias de mulheres que sofrem e também, em todos os aspectos, a questão do relacionamento abusivo. E aí eu queria saber de você assim, quais são as características, certo, que se relacionam, que se encaminham para o relacionamento abusivo, que a gente pode dizer assim, essas são características que vai levar ao relacionamento abusivo. Primeiro ponto, eu começo falando da minha experiência clínica. Eu fui descobrindo ao longo do tempo, ao atender mulheres no processo da pandemia, né, que acho que foi a experiência mais rica que eu tive, né, do online. E o que é que eu fui observando? O que é que chega num relacionamento abusivo? São mulheres que elas já, de uma certa forma, já começaram a sofrer um silenciamento na infância, né? Que é aquela questão de o pai bater ou algum cuidador, não chore, você não tem que chorar, tem que engolir o choro. E essa mulher acaba indo para o relacionamento porque ela acha que o casamento é a solução da vida. E quando vai descobrir, está com o abusador. Como é que esse cara começa a dar sinais de que está tendo muito cuidado, que não vista tal roupa? E vai chegando um tempo que essa pessoa ela vai deixando de ser quem ela é. Ela vai se perdendo no meio do caminho, tem um momento que ela não vai saber qual é a comida que ela gosta, porque é o outro que está dizendo a ela o que é que ela tem que fazer. Temos as questões da chantagem, né? O controle, afastar a mulher da companhia dos amigos, parentes, né? Que essa mulher, quando ela se sente só e ela está afastada, ela não consegue pedir ajuda. Então ela vai tendo autoestima rebaixada, porque sempre essa pessoa está dizendo quem é que vai te querer, e essa pessoa vai acreditando que só aquele companheiro é a única solução da vida dela. Tem a questão dos jogos emocionais, né? Quando chega no processo da agressão, é porque todos os direitos já foram violados, né? Sobre o próprio corpo da mulher. Quantas mulheres também sofrem o estupro pelo próprio marido ou por um namorado, que tem muitas que não tem nem consciência de que sofreu. Vai descobrir com o tempo, né? Quando é que essa consciência vem à tona, às vezes demora um pouco. Dentro desse conhecimento que você tem, dessas experiências que você já conseguiu, né, passar com alguns dos seus pacientes, como é que uma pessoa que está num relacionamento abusivo, ela consegue sair antes de se ficar doente? Na verdade, quando eu falo, antes, deixa eu formular direito. Sim. Quando eu falo ficar doente é porque nós sabemos que na maioria das situações, as pessoas que passam por relacionamento abusivo acabam ficando com depressão, né, autoestima baixa. Muitas mulheres chegam até a querer tirar a vida porque não aguenta mais aquela vida que ela está. Sim. Quando a mulher ela consegue sair de um relacionamento abusivo é quando ela consegue achar ajuda de alguma mulher que ela de uma certa forma oriente no sentido, você já reparou o que você está vivendo? E aí quando essa mulher ela começa a ter uma escuta do que é que outras pessoas estão falando, ela consegue sair daquele relacionamento. Mas quando ela não consegue sair, é quando ela só escuta só as partes negativas, é onde vem o processo de depressão, né? É onde vem a questão da autoimagem, aquela mulher que a gente via na rua sempre muito arrumada, né? De repente quando você encontra aquela mulher, você diz assim, poxa, cadê aquela mulher que eu conhecia? Porque ela vai perdendo o brilho. A cada dia vai ouvindo uma palavra negativa. E quando ela consegue sair do relacionamento, muitos casos é quando está em terapia, né? Muitos casos é quando, por exemplo, encontra o grupo, como você conhece Marrone, né? Tem um grupo do trabalho com as mulheres. Então, muitas quando alguém encontra uma mulher que dê a voz e diga, olha, isso aqui pra você tá ruim, então você quer sair desse lugar. E é quando ela se permite a sair, né? Porque às vezes também é difícil. Às vezes tem a questão financeira também, que conta muito, porque
Tem muitas mulheres, tem uma coisa importante de falar aqui. Tem muitas mulheres com a criatividade tão boa, que trabalham com artesanato, com um monte de coisa. Ainda tem um companheiro que o tempo está dizendo, isso aqui é feio, mas o dinheiro que ela vende o artesanato serve para ele. Então por que ele consegue retirar o dinheiro daquela mulher também, para que ela não tenha uma independência financeira? A gente se depara muito com mulheres talentosas, mas que acaba a autoestima, né, em baixa, e o financeiro também acaba sendo abalado. Então esses são alguns dos problemas que acabam acontecendo com as mulheres quando elas estão envolvidas nesse relacionamento que elas não conseguem sair. Além da questão da depressão, da baixa estima e de se sentir presa, existem outros aspectos que acaba desenvolvendo na vítima devido à questão do relacionamento? Sim, primeiro ponto, começamos falando sobre uma coisa que eu acho importante de falar. Aí tem muitas pessoas que perguntam, por que a mulher ainda está nessa situação? Primeiro ponto, temos as feridas emocionais, né? Que é o medo do abandono, o medo de ser traído, o medo de sofrer injustiça, o medo de ser humilhada. E justamente, muitas vezes, em alguma fase da vida, essa mulher sofreu um tipo de abandono. Vamos dizer como é que você foi esse abandono. Meu pai ou minha mãe saiu para trabalhar, me deixou com alguém, eu tive a sensação de que eu fui abandonada. E isso vai para a nossa vida adulta. Então essa mulher acaba gostando tanto dessa pessoa que ela acaba esquecendo de si. Em muitos casos do relacionamento tem um homem narcisista, né? Que é aquele que ele só pensa em si. A mulher tá lá sofrendo todas as emoções da vida dele e tá pensando só nele. Então a gente acaba vendo que o homem ele investe mais na educação dele, em um curso, em uma habilitação. E a mulher vai ficando mais para trás. Aí vem uma série de fatores, altos cuidados. Que você tem que escolher entre comer, entre cuidar do filho e cuidar de si. Então existe aquela questão das escolhas, né? De sobrevivência, o meio de sobreviver. Entre me cuidar e entre cuidar do meu filho e ter que alimentar, eu prefiro comprar comida e vou esquecendo de mim. É verdade. Como você falou há pouco, a gente sabe que muitas mulheres elas já trazem o traço do machismo, né? O padrão machista e que a gente tem que obedecer e que a gente tem que baixar a cabeça e que o homem está certo e isso parte da educação que ela tem dentro de casa, que ela vê dentro de casa desde criança. Sim. Então, galera, eu trouxe um pequeno depoimento bem pequenininho para vocês verem aí de uma pessoa que passou por um relacionamento abusivo. Eu estava grávida de 3 meses, aí ele me agredia durante a gravidez. Pediu para mim fazer um aborto. Hoje meu bebê está com 9 meses, eu tive o bebê, ele ficou mais agressivo ainda. Você tem medo dele? Antigamente eu não tinha, agora eu tenho um pouco. O namorado foi convocado pela justiça. Sobre aquele negócio do processo, pelo amor de Deus, eu preciso falar com você. O negócio está dando andamento, eu estou muito preocupado. E se desesperou. Pelo amor de Deus, não faz isso comigo, não. Eu não quero ser preso, eu quero criar meu filho. Se você precisar de ajuda, você pode ir para um abrigo sigiloso. É um lugar que você vai ficar protegida, ele não vai saber onde você vai estar e a guarda municipal vai te acompanhar até lá. Tá, obrigada. É muito importante você se proteger e proteger os seus filhos, tá bom? Agora me fale uma coisa, Claudemira, como é que uma pessoa pode perceber que está num relacionamento abusivo e tentar sair dele e como que a família e os amigos podem ajudar essa pessoa? Pronto. Tem situações que às vezes a mulher já passa por outros processos de relacionamento. Às vezes ela já, por exemplo, já chegou num momento de... eu costumo dizer que a agressão ela não chega do nada. É um segurar a mão forte, é um empurrar e você se bateu. E aí às vezes tem mulheres que acabam reconhecendo quando ela já passou por aquilo em algum momento. E como é que eu saio desse lugar? Quando eu tenho uma consciência que eu não quero mais viver aquela vida. E que eu identifico que aquilo não vai parar ali, né? Então quando ela tem essa consciência, mas muitas vezes passa pelo processo da autoestima. Às vezes existe uma questão também importante se falar. Tem muitos relacionamentos que a gente vai descobrir, tem pessoas que se conheceram há pouco tempo, não sabem nem a história de vida do outro, não conhece família, não sabe de onde é que aquela pessoa veio, o que é que fez em outro lugar. E quando vai descobrir é quando está num pico pior, né, que é o da violência extrema. Então acontecem muitos casos desses, né? E às vezes até a família para poder acessar é difícil, porque muitas vezes esse homem muda de lugar, essa mulher fica inacessível,
Tem situações que a chave da casa é guardada e elas não têm acesso à saída de casa. Então são muitos fatores. É onde entra o cárcere privado, né? Isso. Complicado. Mas, por exemplo, existem pessoas que tem alguns que têm amigos e têm familiares muito próximos. E o familiar, ele conhece. Sim. O familiar, que é muito próximo da pessoa, ele conhece a pessoa. Então, de repente, o familiar, ele percebe a situação. Qual o caminho, você no seu lugar de psicóloga, qual o caminho que você daria ou aconselharia para que esse amigo, esse familiar, que perceba essa modificação, essa mudança de comportamento dessa pessoa, que perceba que ela não está sendo mais aquela pessoa que eles conheciam antes? Qual o conselho que você daria a esse amigo, a esse familiar, para eles ficarem atentos a essa situação? Um ponto muito importante é quando é percebido algo que não está muito bem, é sentar com aquela pessoa, trazer alguns pontos positivos da vida daquela pessoa para que ela consiga reconhecer, porque assim, não é de imediato que a fala ela tem, né, um significado, requer um tempo, às vezes a pessoa ela reestrutura o que você disse. E é quando ela vai se avaliar quem era aquela pessoa antes daquele relacionamento, como é que ela está dentro daquele relacionamento, que ela vai começar a ter um olhar sobre ela, sobre a vitalidade que ela tinha antes. E sobre alguma coisa que vai morrendo dentro dela, ela começa a se avaliar e querer sair daquele lugar. Não é fácil, por quê? Muitas mulheres, infelizmente, às vezes a própria família não apoia. Principalmente as filhas mulheres, se tiver um filho ou dois para voltar para casa, vai ser mais uma boca ou duas para sustentar. Então ainda tem esse peso que a mulher carrega. Estamos em 2023, né? Verdade. Ainda carregamos aquela questão que é como se a filha mulher fosse um peso na vida de algumas pessoas. E às vezes ela não se sente apoiada. Então ela vai para onde? Ela acaba ficando num relacionamento por não ter o apoio. Isso é verdade. Agora me diga aí, qual a importância do psicólogo na recuperação da vida da vítima? Pronto, o papel da psicologia é fazer a escuta, né? A gente faz a escuta. No primeiro momento a gente não faz nenhuma intervenção, porque às vezes aquela pessoa só precisa se esvaziar, então ela vem cheia de coisa, né? De informação, de coisas ruins. E vamos fazendo um trabalho com ela para que ela comece a se reconhecer, se reconectar com a história de vida dela. Muitas vezes a gente vai parando para analisar uma pessoa que trabalhava, deixou de trabalhar para cuidar da casa, e aí ela foi perdendo alguma coisa da vida dela, ela foi cedendo, ela não se reconhece mais. E quando ela fala em terapia, ela começa a falar e se escutar e decidir qual é o melhor caminho. Porque em muitos casos a pessoa nem se separa, mas ela começa a voltar a ter voz no relacionamento. É onde o homem não, quando a mulher começa a ter voz após a terapia, é onde o homem não reconhece mais ela. Poxa, ela aceitava tudo e agora está reclamando. E a questão assim, ele não vai abandonar ela porque ela está questionando, mas é porque ela deixou ele colocar ela naquele lugar. Então quando ela recupera a voz dela, ela começa a ter autonomia de decidir, porque é muito complicado o relacionamento em terapia, porque muitas vezes tem o financeiro. E às vezes a mulher ela não quer sair daquele lugar porque ela não tem forças ainda, tá com os filhos pequenos, não tem como criar, não tem como ninguém ajudar. Nem acredita em si. Nem acredita em si. Então, quando em muitos casos ela consegue recuperar a voz, ela consegue ter autonomia sobre ela, e sobre a casa, e sobre o companheiro. É onde a história, a chave vira, né? Em alguns casos. Né? O caso reverso. Procurar os direitos dela, acessar os direitos é muito importante. Então, tem muitas pessoas que pronto, outro ponto importante. Muitas mulheres acabam indo por relacionamento que elas pararam de estudar. Tem muitas que não sabem ler, né? Às vezes a história de vida. Tem outro processo também que é a questão da fala feminina e a sexualidade. Que muitas vezes até essa perda da fala, ela não consegue nem na hora do sexo dizer o que ela quer ou não quer, ou dizer o sim ou não. Ainda temos esse processo. É complicado, isso é verdade. Existe alguns companheiros que não compreendem, e aí não compreende mesmo. Aí eu nem estou falando mais da questão do relacionamento abusivo. É a questão de não compreender quando a mulher não está se sentindo preparada para aquele momento. Sim. Porque sexo não é só chegar lá e transar. Tem que estar com a cabeça legal, tem que estar bem, porque senão nada é gostoso, fica ruim e acaba se machucando. Então bora ficar ligadinho nessa história aí, viu, parceiros e parceiras também, porque eu sei que relacionamento abusivo não acontece só entre homens e mulheres. Não.
Eu sei disso. Eu sei que o relacionamento abusivo também acontece com os casais, né, homoafetivos, né, com o casal de lésbicas. Eu tenho amigos que passam por situações assim. E quando eu puxo isso é porque às vezes nós sabemos que o número de casais que tem um relacionamento abusivo héteros, gente, é sem comparação. Não dá para comparar, porque é muito grande, está muito para além. Mas também não podemos deixar de retratar que esse problema também estão nos casais. Sim. Né? Os casais homoafetivos. E que acontece de verdade, para a gente não esquecer essa área. E acaba a sociedade não falando muito sobre isso, né? E precisa ser retratado. Mas que tem muitos casos que acabam lá também, acabam em tragédia em muitos casos. Quando a gente fala sobre uma coisa que eu lembrei agora, né, que é importante falar, quando a gente fala sobre o relacionamento, ainda tem um ponto. Quando a mulher, ela sai daquele relacionamento, ela ressignifica a vida no sentido de que ela começa a ter um olhar sobre ela, até um simples detalhe de fazer uma unha, de sair no mercado, de poder comprar um brinco. Às vezes a mulher é proibida até de usar um brinco que ela goste. Verdade, isso é verdade. Então quando ela consegue ressignificar, ela consegue achar o lugar dela, encontrar o lugar dela, tem um ponto que eu acho importante falar, que o homem ele fica preso naquela fase de onde a mulher saiu e ela ressignifica, ele está preso no mesmo ponto. Então ele quer voltar para aquele ponto que não existe mais. É onde tem a questão dos... Infelizmente chega nos extremos, né, do homem querer voltar, a mulher já ressignificou a vida dela, não quer voltar mais para aquele lugar. E é onde acontecem as tragédias, né? Aí a gente chega em outro ponto. A Gestalt que não fechou, o ciclo dele não fechou. O dela tá ali, bem resolvido, mas o dele ainda não. É onde a gente já cai no feminicídio, né? Sim, sim. A gente já cai num problema muito maior do que a questão do relacionamento abusivo. Agora, galera, eu quero que você dê um conselho aí pra essa galera referente a essa questão do relacionamento abusivo. Um alerta. Um ponto principal que eu sempre falo, né, como eu trabalho, né, na maioria dos casos com jovens, principalmente meninas, eu digo não só meninas e meninos, existe um ponto que é importante os pais começar a ter um olhar, gente, porque se a gente não começar a mudar a chave hoje, no futuro nossos filhos, netos, bisnetos, na nossa futura geração vai continuar no mesmo patamar. Então a gente precisa começar a ressignificar no sentido de que os nossos filhos têm que respeitar as meninas, né? Temos que parar com esse julgamento ainda da mulher que aponta o dedo para as outras, porque ainda somos julgados pelo olhar das outras, e isso é muito triste, porque muitas vezes a mulher já está ali sem força, ela não consegue sair daquele lugar. Quando ela é apontada por outras, isso acaba tendo dois passos para frente e 20 para trás. Então a gente precisa mudar muito esse olhar, dizer assim, eu sou mulher, estou com você, nem todas estão. Verdade. Então a gente julga muito, julga a sexualidade, a mulher ainda tem a sexualidade dela julgada, porque se ela é uma mulher namoradeira, que ela não para com o parceiro, já tem, né, os pejorativos. Então cada um sabe o seu significado, por que não quer estar num relacionamento sério, por que quer estar solteira. E não estamos aqui para poder julgar ninguém, cada um deve buscar a sua felicidade, né? E uma coisa também que eu digo para as mães, nunca queira forçar a filha de vocês a casar com 15 anos de idade, porque aquele namorado foi a primeira vez dela. Tentar orientar, buscar um ginecologista para poder tomar um remédio, sabe? Então a gente vê que ainda estamos muito presos ainda em um tempo que é de muitos anos que não cabe mais. Machista, né? Tempo machista, né? Então quando essa chave virar, eu acredito que muitas coisas vão acontecer. As nossas próximas gerações vão vir totalmente diferentes, né? Amadurecidas, com um novo olhar, né? Com positividade. Acho que eu acredito que seja isso, né? Eu acredito muito, minha companheira Claudemira, que quando uma mulher, gente, se permite, é uma visão que eu tenho, talvez a minha visão seja errada, mas eu acho que quando a mulher ela se permite a viver o que ela tem vontade de viver, é porque ela descobre que ela é livre. Sim. Que ela é livre, ela é dona do corpo dela, ela sabe que ela é dona dos passos delas, ela sabe que ela é dona de tudo que ela fizer na vida dela, é de pura responsabilidade dela. E no momento que você se conscientiza disso, tenha certeza, você vai ser muito mais feliz. Você não pode ser presa à opinião de ninguém. Você tem que saber o que você quer. Você tem que saber como você pode chegar, mas isso está dentro de você. Você tem que se permitir. E eu vou aproveitar que eu estou aqui no programa com uma psicóloga negra.
e vamos trazer uma temática, tudo misturadinho para vocês. E agora eu vou deixar com vocês um vídeo dessa mulher poderosa que saiu da comunidade, que conseguiu sentar numa cadeira de vereadores e, infelizmente, por lutar por um povo, ela perdeu a vida. Marielle Franco. Então ela nos colocou nesse holofote. Então nós temos obrigação de não deixar cair, de não deixar apagar. Para ela parecia muito natural essa capacidade de acolher, essa capacidade de escutar e essa capacidade de mostrar força, de dar clareza, de ajudar a encaminhar. Ela me encorajou, ela me mostrou que seria possível a mulher da favela chegar nos espaços de decisões e mudar a realidade. E o legado que deixa a Marielle para a sociedade brasileira, o quão importante a figura da Marielle foi e segue sendo e continua inspirando mulheres negras para ocuparem espaço de poder e tomada de decisão, seguirem disputando a política institucional. Aqui no Instituto Marielle Franco, a gente tem uma ferramenta que é uma ferramenta muito importante para o nosso trabalho de mobilização de compromisso político, que é a Agenda Marielle Franco. Essa agenda foi inicialmente lançada em 2020, no contexto das eleições municipais, e ela é basicamente uma ferramenta de garantia de compromisso político de parlamentares progressistas com as pautas e as práticas que a Mari adotava quando do exercício do seu mandato. A gente vive aquela tragédia absurda no dia 14 de março, né, que todas nós, enfim, começamos a fazer retrospectivas das nossas vidas, né, e começamos a olhar de verdade quem éramos nós dentro dessa política. Se nós tivermos uma quantidade de verdade, né, que pressione na hora das nossas leis, a gente puder movimentar essas casas e aí entrar de bonde real, a gente vai conseguir, com mais expertise, com mais, não digo nem compromisso, mas com mais relevância, ter os nossos projetos de leis aprovados. Marielle, para a gente, foi e né, ainda um símbolo de muita resistência. Em cada comunidade tem uma Marielle buscando ativamente garantir os direitos daquele lugar. Aqui na minha comunidade, a referência é a força, as mulheres se encorajando através da luta que ela teve, as mulheres lésbicas se encorajando também, saindo de trás do armário e se mostrando como elas são verdadeiramente, exigindo que sejam respeitadas. E as mulheres líderes ativistas também, exigindo não ser interrompidas. Então, falar da Marielle é um símbolo gigantesco que eu acredito que esteja dentro de todas as pautas e falas que a gente milita no dia a dia, né? Quando eu olho para esse mandato que foi construído há mais de 20 anos, que eu só me dei conta na primeira reunião de equipe, quando eu olhei para as pessoas e vi que cada uma eu conhecia há mais de 5 anos. Ele é uma composição de pessoas da sociedade, de pretos que todos os dias andam por aí. Então assim é composto o mandato antirracista. E eu sei que da onde ela estiver, da onde ela está, isso até me emociona. Isso dá muito orgulho para ela. Porque ela me pediu um dia e eu
tô tentando todos os dias não decepcionar. A gente tem percebido que há uma crescente assim, na ocupação de expressões da memória da Marielle em espaços públicos, desde intervenções artísticas até nomes de ruas, de praças, de escolas, de instituições, de prédios públicos. E eu acho que isso é muito importante porque também temos uma cultura de escolher uma parte da história para ser contada, quando a gente fala sobre viver a cidade e viver essa memória. E quando a gente tem a possibilidade de nomear uma rua e fazer com que uma pessoa que passe por ali, que eventualmente não conhece, talvez uma pessoa jovem, uma criança, um adolescente, passe por ali e lê aquele nome, ele pode se perguntar quem é essa pessoa, né? E a partir daí, acionar nessa pessoa o interesse de conhecer uma história importante, uma história que foi relevante para a cidade do Rio de Janeiro, mas não só para o Rio de Janeiro, para o estado, para o país. Voltamos. Gente, se liga. Aqui em Camaçari, no Brasil todo, na verdade, dia 21 de março se comemorou o Dia Internacional de Combate à Discriminação Racial, com o intuito de reconhecer a batalha e as conquistas de direitos sociais para todas as raças. Essa data ela foi instituída pela ONU. E isso é importante. Isso é importante. E aí, por que é tão importante? Não é nacional, gente, eu quero corrigir, é o dia internacional. O mundo todo, nesse dia, está comemorando essa data, mas não por ser uma simples data, é por ser um momento histórico, onde param para analisar o que mudou, o que não mudou, mas que tem que ser uma pauta de todos os dias, isso é 21 de março. Todos os dias que eu falo, de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Porque as lutas, elas são cotidianas. São todos os dias, todos os momentos. Por que eu trouxe para vocês o vídeo de Marielle Franco? Porque Marielle Franco, uma mulher negra da favela, comunidade que veio de baixo, que ralou para ocupar um espaço, que eles não acreditavam que ela podia se tornar vereadora, e foi a vereadora mais votada daquele ano no estado do Rio de Janeiro. E ela sentou naquela cadeira, incomodando toda a Casa Grande, porque é isso que acontece. É isso que acontece. Ela incomodou a Casa Grande, e quando ela sentou naquela cadeira, ela disse: vocês vão ter que me engolir, porque eu estou aqui porque a comunidade quis. Infelizmente, a comunidade, o Brasil, perdeu a pessoa de Marielle Franco. Mas a comunidade ganhou coragem, força e aumentou cada vez mais a sua resistência para lutar pelos seus direitos. Porque ela se tornou um ícone para a gente, para muitos de nós. Eu queria que nossa querida Claudemir falasse um pouco para a gente sobre essa questão, dentro do seu contexto, de ver a luta de uma mulher negra dentro de uma sociedade machista e racista para conseguir alcançar um espaço como esse. Dentro dessa área sua da psicologia, né, e você vendo todas essas demandas, como é que você consegue enxergar e ver, porque você tem acesso a muitas mulheres de luta? Como é que você enxerga essa situação? Como fica o psicológico de uma pessoa que tem coragem, que tem vontade, mas que sabe que vai ter que enfrentar muitas barreiras para conseguir sentar naquele lugar? Na verdade, né, quando você falou da questão do racismo, eu volto um pouco na minha história, né? Quando eu sempre trabalhei de empregada doméstica, engravidei cedo, né? Com 17 anos fui mãe. Aí na época eu tinha parado de estudar, depois voltei no ano seguinte, fiquei até 2010 já tinha me formado para estudar. E aí quando eu fui fazer o vestibular, uma pessoa chegou para mim e falou: você vai fazer vestibular de psicologia, no polo a gente não vê pessoas negras.
E aí a pessoa casada com a mulher negra é branco, né? Tem um filho negro. E eu trouxe pra ele que eu não consigo entender aquela fala dele, porque se ele era casado com uma mulher negra e tinha um filho negro, então que mundo ele queria pro filho, né? Fiz o vestibular, passei por muitos processos, porque ser inserido no contexto de faculdade, você trabalhar como empregada doméstica no sentido não é o trabalho, é o financeiro. Aí você pode perguntar, quando é que eu acesso a minha voz? Quando eu começo a ler. Porque, como você trouxe a questão, né? Eu ouvi uma frase uma vez que diz que a ciência ela surda quando as pessoas aprendem a ler. A casa grande, ela surda quando a senzala. Pronto, ela completou a frase. Então, quando é que a gente começa a ter voz? Quando você acessa a leitura. Porque se você não acessa a leitura, as pessoas te atropelam. E quando eu me formei, depois de formada, né, fui trabalhar na instituição que eu me formei, eu passei muito por isso, que as pessoas não me enxergavam como preceptora na época. Só que a gente vai vendo que existe um preconceito, só que a gente vai aprendendo a dar algumas respostas. Conseguir o nosso espaço não é fácil. Às vezes já aconteceu situações de estar em um lugar assim e atender, você que é psicóloga, tipo, a pessoa olha você de cima para baixo, você vai ressignificando, porque muitas vezes também a cultura daquela pessoa é não ver a gente como negra em alguns lugares. E quando eu vejo a história de Marielle Franco, eu vejo que também empoderar e trabalhar em comunidade não é fácil. Não. Porque na comunidade tem tudo que é bom e tudo que é ruim. E o que é que a gente vai vendo? Quando você trabalha a questão de conscientizar o outro para o melhor caminho, você sabe que você vai tirar aquela pessoa do mundo das drogas, da prostituição, de uma série de fatores. Você vai conscientizar aquela pessoa de que ela tem direito a sonhar. E quando eu vejo o retrocesso, né, da questão do preconceito em 2023, ainda falar sobre isso é difícil. É entrar em uma loja, ser seguida. As pessoas pensam que sempre o negro congruente está entrando para roubar, então a gente vive o tempo todo armado. Até a forma de orientar nossos filhos para sair de casa, tem hora que meu filho, minha mãe está voltando para a guerra, eu digo não, estou te orientando para que o pior não aconteça, sair com documento, porque a gente passa muito por isso. Tem um horário de se chegar em casa, porque ele não é de sair. Mas a gente tem que ter esse cuidado ainda. Temos a questão da nossa sexualidade, como eu trouxe, que ainda é muito discutida. As pessoas comentam sobre a sexualidade da mulher negra, né? Então a gente ainda sofre muito, ainda temos muito para alcançar ainda. É a questão do racismo, né? O racismo, ele é estrutural. Sim. Ele é estrutural. A gente, como você faltou há pouco, né? As pessoas, elas não conseguem enxergar que o negro ele pode estar naquele lugar, mesmo hoje, em 2023. Eu estava assistindo por esses dias a questão da implantação em algumas escolas municipais do Rio de Janeiro, onde eles estão levando para dentro da escola os brinquedos onde todos possam brincar juntos. Onde todas as crianças possam ter acesso àqueles brinquedos. E o mais interessante, eles estão levando para dentro das escolas, gente, bonecas negras. Sim. Por que trabalhar com a boneca negra? Para a criança entender, a criança, não é esperar os meninos completarem 16, 17 anos para você trazer a pauta do racismo para dentro da sala de aula, não. Vocês têm que trazer agora, porque você está formando mentes, são mentes que estão sendo reformuladas ali na escola e que vai despertando, né, o que, o porquê e quando. É nessa fase que a gente precisa começar a trabalhar o cognitivo da criança, também para despertar que a nossa pele, gente, a minha pele é negra. A pele do meu diretor é mais clara. É bem mais clara do que a minha, mas ele não é melhor do que eu em nada e eu não sou melhor do que ele em nada. Nós somos seres humanos. E democraticamente, já que eu estou num país democrático, assim como os dizem, o meu direito é o mesmo que o dele. Não existe diferença de direitos, já que a gente vive num país democrático. Agora mesmo recente, né, teve um trabalho que eu achei muito importante, que é de uma professora da escola do Maria Quitéria, que foi uma escola que eu estudei, meus filhos também estudaram, meus irmãos, que vem fazendo esse resgate, né, da negritude, que muitos acabam não se reconhecendo. Então, quando a professora, seria até interessante, né, conhecer ela, e aí ela vem trazendo que muitas pessoas não se reconhecem, né, como negros, por tantas coisas que passam. Nós que somos um pouco mais velhos, temos algumas consciências de algumas coisas que já aconteceram. E a juventude que está chegando agora, essa onda da internet, do TikTok,
que as pessoas vão procurar só diversão, ainda não conseguem, em alguns casos, entender o que é o racismo. Muitas vezes a pessoa só se barra com o racismo quando acontece. Até então eu não conhecia. De repente, quando eu sou esbarrada em uma loja, que eu vou conhecer o preconceito. Então o preconceito, ele leva a pessoa no processo de depressão. Às vezes a pessoa conquista tudo, chega no topo, mas a voz dela ainda é uma voz silenciada. Porque não é só conquistar uma profissão, mas é o que vem atrás da nossa criança que foi ferida em algum momento na nossa infância, né? Então eu venho de uma fase que, quando mãe separada, os filhos não podiam brincar com o filho do vizinho, porque sempre era os filhos das mulheres separadas, sempre com a má história. E quando a gente vai ver hoje, esses filhos, eles ressignificaram, se formaram, estudaram, seguiram a vida. E aqueles que são criados com os pais, muitas vezes nem conseguiram alcançar o futuro, né? Infelizmente. Eu não sei se você está acompanhando, e vocês estão acompanhando, a casa do Big Brother Brasil. Não acompanho não, esse ano eu não acompanhei não. Então é bom acompanhar, gente, é bom acompanhar. Esse ano, Big Brother Brasil, não sei se quem organizou pensou que poderia acontecer essa temática, mas é o primeiro ano em toda a história do Big Brother Brasil que 50% da casa eram negros e 50% da casa brancos. E o que aconteceu no decorrer desse programa é que foi ficando muito claro o racismo estrutural. Foi ficando muito evidenciado dentro da casa e as pessoas que estão acompanhando foram percebendo. Agora, nesse finalzinho agora que a gente está, nessa semana, houve um debate, um pequeno debate que aconteceu entre Bruna e Domitila. E Domitila levantou uma pauta, você falou há pouco, em outras palavras, Domitila levantou uma pauta que ela olhou para a Bruna e falou: você, Larissa e o Fred estão acostumados a ver pessoas como eu, pessoa negra, pessoas como eu, servindo vocês. Vocês não estão acostumados a ver pessoas como eu estar igualada a vocês. Vocês não têm esse costume. E foi uma pauta importante para ser levantada no programa. E aí, a Aline, que é da Rouge, né? Uma ex-Rouge, uma cantora muito conhecida, né? Ela está lá no meio, né? No núcleo dos artistas. A Aline parou para analisar o que estava acontecendo. Que ela está num quarto onde a supremacia branca está lá toda. E o outro quarto só tem negros. O quarto do Big Brother, gente, ele está dividido entre negros e brancos, sendo que a Aline está cá no quarto dos brancos, como está dentro do Big Brother, está assim. Ela está lá. E ela ontem, ou melhor, corrigindo, anteontem, ela conseguiu enxergar o que estava acontecendo na casa e ela entrou em prantos, conversando com a Aline, com a Sara Aline, que ela não tinha enxergado aquilo ali. E é onde a gente vê aquela questão. A gente não se reconhece como negro, porque às vezes o ambiente que a gente está o tempo todo faz com que a gente se sinta totalmente iguais. É permitido. Talvez porque às vezes isso aqui, ó, faz você se igualar. Mas nem sempre isso aqui faz com que reconheça que você é a pessoa que você é. É verdade. Não é verdade? Não é um contexto muito sério? Então eu trouxe para vocês o vídeo do racismo estrutural. Se liga aí. Estrago que o racismo provoca na criança. Não tem André Luiz, Orixá, Jesus Cristo, Bezerra de Menezes. Não tem ninguém que vai mudar essa lógica. Porque o racismo é uma violência que ele não vai sair da sua cabeça. Na questão da educação, eu fico pensando assim, como que os rituais pedagógicos fortalecem o racismo. O movimento negro já denuncia isso desde 1930, desde 1940, centenário da abolição, 88. Nós fomos ao MEC dizendo que a gente precisava de mudar a escola. Então, eu acho importante trazer a história para a gente lembrar que o movimento negro sempre foi um sujeito político ativo. E a gente entregou esse protocolo para o MEC falando é preciso discutir, porque a gente já entendia
Porque rendimento escolar tem a ver com afetividade. Não discute DEB sem discutir racismo. Não discute avanço educacional sem trabalhar a autoestima da criança negra. O racismo está ligado diretamente ao processo de ensino-aprendizagem. Não é à toa que todos os projetos de turmas aceleradas, ou dificuldade de aprendizagem, ou turmas com um número mais atrasado, quando as pessoas colocam essa turma mais desenvolvida, essa aqui é pior, as crianças negras estão em todas as turmas consideradas piores. Nós somos geneticamente capacitados, como qualquer outra pessoa branca. Se o projeto Genoma já disse isso, a ciência já legitimou isso, por que é que a gente está congelado naquele lugar do não saber? É porque a professora negra que não encosta na mão da criança negra está fazendo com que ela se retraia e ela tenha vergonha da sua identidade. É porque o professor negro que chega na sala de aula e já tem o destino traçado de onde é até onde essa criança negra vai chegar, ele está contribuindo para o desenvolvimento desse menino. Não tem condições dessa pessoa querer avançar, deixando ele sempre calado, amuado, invisível. Não fala da cultura, porque o menino negro que é de candomblé, que não pode vestir a roupa branca dentro da escola, porque sabe que vai ser retaliado, e que a gente tem vergonha de pegar o livro de história na 5ª série e ver a nossa história que começa os escravos. Ninguém fala dos reis, das rainhas, da resistência. Se todo modelo que a escola traz é negativo, como é que a gente vai ter rendimento escolar, gente? Se eu trabalho o dia inteiro, vou estudar só de noite em escola pública, lá longe, onde eu moro na periferia, como é que eu vou chegar igual e ter o mesmo rendimento? Eu lanço um livro falando exatamente sobre isso, Bullying Não, Isso é Racismo? Negras em Confidências, relato de mulheres negras que sofreram violência no ensino fundamental. O bullying te descaracteriza, mas o racismo te desumaniza. E o curioso é que eu tenho escritoras no meu livro de 70 anos que conta a história aos 6 anos de idade. Quando eu tinha 6 anos, o Paulo José da Silva, ela sabe o nome do agressor, ela sabe a época que foi, ela sabe a situação que aconteceu, porque o racismo é uma violência que ele não vai sair da sua cabeça. Então a gente pega relatos como esse para dizer para o professor, preste atenção, porque a sua atitude é um ritual pedagógico que fortalece o racismo, o silêncio curricular e por aí vai. Então a Lei 10.609 foi um avanço, mas eu acho que o movimento negro teve uma grande sacada. Se nós fomos, o povo negro, proibido de frequentar a escola pública, uma época da história do Brasil, a gente volta para dentro da escola para ensinar o professor a trabalhar a questão racial na escola. Porque a nossa entrada na escola não podia ser uma entrada impositiva. Então a gente começou a trabalhar a identidade dos professores. Antes de fazer o trabalho com os alunos, a gente trabalha a identidade dos professores. Vem cá, vamos sentar aqui. Porque essa é a armadilha que o racismo negou. Então, seu pai é preto, a sua mãe é branca, você pode ser branco se seu pai é preto? Como que é isso? Vamos ver quem que nós somos? Nós estamos falando de quem mesmo? Então, trabalhar a identidade do professor, eu costumo dizer que professor que olha para o espelho e não acha sua cara preta legal, não vai trabalhar 10.639. Eu digo sempre aos professores, se você não dá conta de trabalhar a questão racial na escola, se você não dá conta de entender sua identidade racial, saia da escola. Porque o estrago que o racismo provoca na criança, não tem André Luiz, Orixá, Jesus Cristo, Bezerra de Menezes, não tem ninguém que vai mudar essa lógica. Porque são situações aparentemente sutis, mas extremamente eficazes para deformar a gente pro resto da vida. Eu acho que a educação pra gente passa por aí. Não é só a educação formal. A educação para a cultura negra não é nem a escola, não é nem o pós-doutorado. Para nós, a pessoa mais sábia é a pessoa mais velha, que já aprendeu com a vida. Por isso que a gente fala que quando morre um negro, um velho, um idoso negro, é como se tivesse queimado uma biblioteca inteira pela sua sabedoria, pela sua experiência e pelas formas que vão ensinando a gente a se educar, a respeitar os mais velhos, a falar mais baixo, a pedir bênção, a reverenciar outros valores que a escola não vai conseguir. E a gente ainda precisa da escola, mas a gente tem outras formas de educação que eu acho que são muito mais eficazes, que garantem a gente. Então eu acho que a escola tem muito que aprender com o movimento social negro. Viu como é o racismo estrutural? Ele é dolorido. Não é brincadeira não. Mas só quem é, ó, sabe. Você não pode se colocar no meu lugar se você não foi igual. Não teve a minha pele, não sou negro. Não precisa ser negro retinto, não. Porque nem todo negro é retinto. Basta você olhar, sabe, o seu perfil, os seus lábios, o seu nariz. Vá observando. Existem sinais e você começa a se reconhecer como negro que você é. E lutar, gente, pelo seu espaço.
Não deixa as pessoas te humilharem, não. Racismo religioso. Na verdade, quando a gente fala da questão do racismo religioso, a gente vai muito nas matrizes africanas, né? Que é os que mais sofrem. Exato. Não estou dizendo que as outras religiões não sofram. Mas o que é que a gente vai analisando? Que existe um sofrimento que é desconhecido para muitos. Então, muitas vezes, a criança ela foi criada, ensinada que ela tem que odiar o outro porque o outro faz parte do inimigo. E muitas vezes a gente não conhece a cultura da pessoa, não conhece a história religiosa, por que aquela pessoa se conectou naquele espaço. Então, existe ainda um julgamento social muito grande, que eu acredito que se fosse em outros tempos, muitas pessoas hoje, elas teriam aquela questão das antigas, né, de queimar as pessoas vivas. Porque praticamente nas redes sociais acontece isso. É a questão da intolerância, do cyberbullying, que as pessoas vão para a internet provocar, fazer críticas, e que muitas pessoas acabam adoecendo porque tem um momento que chega, sai da crítica da internet e vai para a prática. E que muitas crianças acabam sofrendo dentro das escolas. E que é difícil. Mas quando é que a gente muda esse olhar? Quando tem algum líder que consegue representar aquela comunidade, que corre atrás de um espaço, de um direito racial, né? Por exemplo, dentro aqui em Camaçari tem a subseção da OAB, né? Que faz parte da Comissão de Direitos da Igualdade Racial, mas que nem toda a comunidade consegue chegar até ali, porque às vezes a informação não chega para todos ainda. Aí faz um questionamento, temos a internet, a rede social que provoca tanto ódio religioso, tanta coisa, mas que a informação não chega para todos. O que é que as pessoas de fato estão acessando de qualidade? Pouca coisa, né? E é onde os direitos são violados, né? E é muito triste falar disso. Racismo religioso e educação. Você fala na questão do preconceito, né, na área educacional? Exatamente. É um fato importante falar sobre isso, né? Sobre a educação. A questão do acesso, a dificuldade que muitos jovens também negros passam. Temos a questão do abandono, muitas vezes, da escola, porque muitas vezes o jovem ele passa por algum processo, principalmente bullying, né? Teve um dia desse que eu tive uma notícia de uma colega trazendo para mim que ela mora em frente a uma escola. A menina foi levada para o banheiro e ninguém sabe quais são os motivos. Cortaram o cabelo da menina, né? A mãe só descobriu quando chegou em casa. E a menina saiu da escola e ninguém viu, só soube quando a mãe volta para relatar. Então existem muitos casos de violência, muitos casos de abuso dentro das escolas, no sentido não abuso sexual, mas aquele abuso psicológico, porque muitas vezes aquela criança que é negra é colocada de lado, é duvidada da capacidade. Muitas crianças têm um processo de aprendizado que não sabem, né? Então às vezes o olhar também faz com que muitas pessoas não alcancem o topo que a gente tanto quer, né? Pela questão da negligência por alguns profissionais, vamos se dizer. Que nem toda tem um olhar positivo, né? Uhum. A gente vê, como teve agora no dia 21, que foi debatido, né? Alguns municípios do nosso Brasil pautou, reverenciou, levou alguns dos nossos mais velhos para pautar, para falar sobre essa luta importante, né, que tem sobre a questão do dia 21 de março, Dia Nacional das Tradições de Raízes Africanas e Nações do Candomblé. Essa lei foi proposta pelo deputado Vicentinho, do PT São Paulo, e sancionada pelo nosso presidente Lula. Nesse dia 21 de março, saudamos todos os povos de matrizes africanas e valorizamos essa importante manifestação cultural que enriquece e fortalece a diversidade da nossa sociedade. A gente sabe que muitos dos povos de religião de matriz africana sofrem muito com a questão da intolerância religiosa. Sabemos que existem algumas outras religiões que têm a questão da intolerância religiosa, que também sofrem, mas não tão quanto o povo da religião de matriz africana. Na verdade, tudo começa, né, quando a gente sabe da história do baobá, né, da árvore do baobá, né? Que quando as pessoas elas vinham para o Brasil para ser escravizadas, elas tinham que dar uma volta, né, em torno da árvore para que elas esquecessem a história delas. Só que não tem como a gente esquecer a nossa história, porque somos, né, frutos de uma construção. Não tem como dizer que o acarajé foi inventado por outra pessoa, sendo que foram os povos negros que, né, trouxe essa comida para o conhecimento de todos, que hoje
é uma das iguarias muito caras, que as pessoas conseguem aproveitar sobre isso. Então tem outro ponto também importante falar, que ontem até no evento falou sobre isso, sobre a questão do azeite de dendê. Aí uma pessoa trouxe um exemplo, que quando teve a vassoura de bruxa, foi uma lástima na época, mas quem conseguiu produzir, porque quem produziu eram pessoas brancas. Mas que por que o azeite do dendê está nessa crise na Bahia? Porque são pessoas negras que produzem, né? E aí a gente fica olhando na balança, a balança tá assim ou ela tá, né? Em que lugar estamos? A gente precisa questionar sobre essas coisas, ter um olhar empreendedor, analisar os fatos que estão acontecendo. Não é só o nosso país, mas pessoas também que vêm de outras culturas também sofrem no nosso país, que elas têm que, a depender da roupa que ela usa, é questionada também. Então as pessoas, elas sofrem em um contexto que às vezes são pessoas que ninguém está olhando, não estão vendo, mas existe um sofrimento, porque você acaba largando sua cultura para viver em outro país e sofrendo todos os processos, né? Verdade. Imagine o quanto é difícil você ter que abandonar algo que é seu e ter que fingir que você é outra pessoa. Verdade. E que quantas pessoas acabam não assumindo a sua religião pela questão do preconceito que vivem. Até hoje, né? Até hoje, medo de ser crucificado, né? É difícil. Eu acredito muito que se houver um trabalho dentro das escolas e parar de falar nas escolas que só existe a religião trazida pelos jesuítas e falar da diversidade religiosa que está ao nosso redor, um pouco desse preconceito pode cair. Eu acho que tudo parte da educação. Tudo parte ali do que é debatido. Leva para a sala de aula o debate. Faz a lei acontecer. Não deixa no papel, não. Traz os livros que falam do povo negro e da religião de matriz africana para dentro da escola. Debate. Bota os alunos para pesquisar. Trabalha a mente dessa juventude. Porque a gente precisa evoluir, a gente precisa caminhar. Não adianta a gente estacionar. Estamos num país democrático. E a gente precisa que todos sejam respeitados. Eu quero agradecer a Claudemira para estar aqui com a gente, participar do programa conosco. Fico muito feliz e grata por isso, certo? Eu digo, como eu sempre digo a todos que vêm ao programa, esse espaço é nosso. As temáticas têm que ser levadas para as comunidades, os problemas têm que ser debatidos. Vocês que estão aí nos assistindo, se você tiver alguma ideia, você tem um tema, você acha que tem que vir para cá? Fala pra gente, coloca aí no comentário, coloca agora aí no comentário. Ou se não, entre em contato com a TV Parafuso lá no Instagram, me procura na minha rede social lá no Instagram, Negraísa, fala comigo e vamos trazer a temática para cá. Quer deixar um recado para todo mundo? Eu também quero agradecer pela oportunidade, né? Quando tem assuntos que são de grande importância, a nossa voz acaba atingindo pessoas que estão ainda sem expectativas de vida, sem conhecer algumas realidades, né? Então a informação ela tem que chegar para todos. Isso é muito importante. Gratidão. Muito obrigada. Eu que agradeço. Gente, a minha receita de hoje ela é diferente. Eu não trouxe hoje para vocês nenhum cardápio especial. A minha receita hoje é assim. Para a gente ser feliz, a gente precisa respeitar o outro, quem está ao nosso lado, quem está ao nosso redor. Tudo começa dentro de casa, com o seu parceiro, seu companheiro, sua companheira, seu amigo, que você divide o AP. E o que a gente faz para a gente ter um dia maravilhoso? Quando a gente acorda, a gente agradece a Deus, a toda a ancestralidade, pelo dom da vida, pelo sol, pelo ar que a gente respira. A gente olha para quem a gente divide o nosso lar, a gente dá bom dia, a gente diz eu te amo, a gente abraça, para que o seu dia e o dia da pessoa que esteja do seu lado também seja feliz. A gente é verdadeiro, a gente é leal. Além de ser fiel, a gente é leal. Leal ao nosso companheiro, leal aos nossos pais, leal aos nossos filhos, aos nossos amigos. E além de tudo isso, a gente tem que ter caráter. Caráter para saber respeitar de verdade. Caráter para saber tomar as decisões certas.
caráter para poder conseguir olhar para o outro e se enxergar igual a ele, por mais alto que ele seja. Mas a altura dele é só o tamanho. Sabe por quê? Ninguém, gente, é melhor do que ninguém. Existem pessoas que têm oportunidades, existem outras pessoas que não têm oportunidades. Existem pessoas que são agraciadas pela vida e às vezes não sabem nem agradecer, que quando ela já nasce em berço de ouro. Mas existem pessoas que infelizmente nascem na rua, porque não tem um lar. Existem outras que vivem em casas feitas de papelão, de saco de construção. Mas nem por isso, porque eu moro na minha casa grande e ampla, eu sou melhor do que aquele homem e aquela mulher que está agora lá deitado naquele espaço que tem lá no Banco do Brasil, ao lado da rodoviária. Eu, Isa, não sou melhor do que eles em nada. A única coisa que eu tenho de diferente deles é que a oportunidade que eu tive na minha vida é diferente da oportunidade que eles tiveram. Mas que mesmo assim, eu posso aproveitar a oportunidade que eu tenho na minha vida e tentar fazer a noite deles uma noite diferente. Então, se você puder pegar essa receita e acordar, fazer tudo lindo, e à noite você puder lembrar que na esquina da sua casa pode ter alguém que está precisando de um pão, ou de um café, ou simplesmente de um copo d'água, tente fazer isso. E tente fazer a vida de alguém um dia melhor. Um abraço, até a próxima quinta-feira, muita luz na vida de vocês.